Quando falamos de estoicismo, uma das figuras que vem à nossa mente, ou pelo menos deveria vir à nossa mente, é do Sêneca. O Sêneca tem várias obras interessantes e hoje nós vamos falar sobre a sua obra Da Vida Retirada. Hoje em dia, nós somos cada vez mais cedo convidados a entrar na loucura da vida, na agitação, nos compromissos, e se a gente não toma cuidado, isso passa a resumir toda a nossa vida. Ela acaba sendo única e exclusivamente voltada para solucionar as coisas que acontecem na matéria. E tudo bem, de fato, às vezes é muito difícil. E, obviamente, cada sociedade tem a sua peculiaridade, então a gente não consegue generalizar. Mas existem certos ensinamentos, como os ensinamentos de Sêneca, que são atemporais e que, obviamente, dadas as devidas proporções, podem ser encaixados em nossas vidas em qualquer momento. E aí, a partir dessa loucura que eu comentei inicialmente, é que faz-se necessário refletir sobre a ideia da vida retirada. E acho que vale um primeiro disclaimer, porque aqui Sêneca não está falando exatamente da maneira literal, da gente se afastar totalmente do mundo, embora talvez para algumas pessoas isso seja uma opção. Embora talvez faça sentido em alguns contextos a pessoa de fato se retirar para focar naquilo que ela entende como sendo o sagrado, como sendo a sua vida interior. Mas para muitos de nós, talvez isso não se encaixe exatamente, ou pelo menos talvez isso não seja possível, embora algumas pessoas gostariam dessa possibilidade. E é aí que surge, então, uma certa interpretação ou desdobramento desses ensinamentos. Embora a gente não possa abrir mão da vida material, e, em certa medida, a gente nem deva fazer isso, a gente necessariamente precisa, se o nosso objetivo é, de fato, crescer, evoluir, nos tornarmos pessoas melhores, termos um momento onde a gente sai um pouco dessa correria e olha em perspectiva. E a gente consegue, a partir disso, refletir um pouco sobre a nossa própria postura na vida. Sêneca está falando dessa necessidade de sair um pouco da vida pública para que a gente possa pensar em como nós estamos nos colocando diante das coisas que acontecem, para que a gente pare somente de reagir e comece a pensar. Inclusive nos nossos grupos de estudo a gente fala bastante sobre o que é o verdadeiro pensar, nós também temos alguns vídeos sobre isso, mas obviamente para que de fato isso se torne algo, uma ferramenta para a nossa vida, a gente precisa aprender a treinar isso. E se a gente não tem esses momentos de pausa, de retirada, fica muito difícil desenvolver esse processo. Caso, como o Paulo falou na introdução, né, caso você não conheça Sêneca, né, Sêneca é um dos maiores expoentes de uma linha filosófica muito famosa que é o estoicismo, né, e a gente inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre o estoicismo, então caso você queira dar uma olhada depois, vale muito a pena. Vai estar no final como referência pra gente. Sim, e a ideia, assim, em resumo, né, o estoicismo ele tem uma pegada muito prática, né, muito pragmática. Então tudo aquilo que o Sêneca traz pra gente, e os outros autores também estoicos, ele sempre tem um caráter muito pragmático. Logo, quando Sêneca vai escrever sobre sobre essa vida retirada, né, ele não está, obviamente que ele está fazendo isso porque ele vê uma necessidade muito clara e objetiva de falar sobre isso. Ele entende, como o João disse, que no mundo onde a gente vive atualmente, né, e atualmente digo hoje, na época de Sêneca, em todas as épocas, né, viver na vida, o que ele chama de vida pública, que é basicamente a vida material nas suas variadas nuances, né? O que seria, então, essa vida material nas suas variadas nuances? Seriam as coisas que a gente precisa fazer para nos mantermos aqui presentes sobrevivendo, né? Seriam o nosso trabalho, hoje em dia, né? Faculdade, né? Mestrado, as nossas relações com as demais pessoas da nossa vida. E tudo isso, por mais que seja muito importante e até fundamental, tudo isso precisa ser feito de uma maneira qualificada, tudo isso precisa ser feito de uma maneira a que sempre que a gente esteja interagindo nesses meios, a gente interaja nesses meios de forma a trazer mais harmonia para eles e não mais contribuir para a desarmonia deles. O problema é que a gente só consegue atuar de maneira harmônica no meio se a gente está harmonizado dentro de nós. E esse processo de harmonização dentro de nós, ele precisa ser, pode parecer meio óbvio, realizado dentro de nós, né? Claro que, ainda assim, dentro de nós se manifestando com a ajuda do externo, mas ainda assim realizado dentro de nós.
E se a gente tenta fazer esse autoconhecimento, essa vida interior que a gente tanto fala aqui nos nossos vídeos, né? E que Sêneca, basicamente, embora ele não utilize esse termo em momento nenhum no seu texto, ele está presente o tempo inteiro quando você lê, né? Ele está falando de uma vida interior. Para que a gente possa viver essa vida interior, é importante, ele coloca como fundamental, que a gente se retire da vida pública de tempos em tempos. Ele não estabelece o quanto tempo você tem que ficar retirado. Até porque, como a gente sabe bem para Sêneca, o tempo ele é algo relativo. Muito mais está na qualidade daquele momento do que na quantidade em si. Mas ele fala, faça isso. Isso é fundamental. Por que isso é fundamental, como o João disse, né? Se a vida acontece ao nosso redor, por que é fundamental a gente se retirar dela? Porque essa vida, ela vai estar o tempo inteiro nos convidando e nos estimulando a ir para fora. Então, a gente pode dizer, não, mas a vida interno e externo são uma única coisa, assim como em cima e embaixo é a única coisa, tudo que existe é o uno, então eu consigo fazer. Na prática, a teoria é outra. Não vá achando que você é o soberano todo-poderoso, que você consegue estar no mundo sem ser do mundo de maneira tão fácil assim. A gente está tentando fazer isso. Então, se já é muito complexo para a maioria das pessoas conseguir se voltar para dentro, mesmo quando elas estão sozinhas, e a gente vê isso na nossa própria vida, e se você não faz isso na sua vida, você pode analisar a vida das pessoas ao seu redor. Quando as pessoas estão sozinhas, a primeira coisa que elas buscam é um estímulo externo. É o som de uma televisão, que às vezes elas nem estão assistindo, é um ventilador ligado, elas estão sempre buscando fugir disso. Imagina se elas já estão no meio que elas não precisam nem buscar essa fuga. Aquele meio já propiciona isso para elas o tempo todo, constantemente. Então Sêneca fala, cara, se afasta. Se afasta para se voltar para dentro de você. E esse se voltar para dentro de você é se qualificar em última instância. Não significa necessariamente se isolar no topo da montanha e ficar em meditação, embora isso também seja muito válido. Mas a questão é você, por exemplo, ler um bom livro. É você, por exemplo, estudar algo que é fundamental, que você considera fundamental para a sua vida, para o seu crescimento interior. É você, às vezes, se cercar de outras pessoas. Olha que curioso, né? Então, me retirar da vida é me aproximar de pessoas? Sim. Só que de pessoas especiais. O que são essas pessoas especiais? São aquelas que você selecionou para estar ali. São aquelas pessoas que você entende que são valiosas, que você entende que tem um perfil de pessoas com as quais você pode aprender coisas, que você pode aprender valores, você pode aprender com elas a se tornar uma pessoa melhor. Que te puxam para cima, né? Que te puxam para cima. Ou seja, você está, em última instância, a ideia da vida retirada é o momento onde você seleciona, o momento que você seleciona na sua vida para que você possa se qualificar, seja sozinho, seja com outras pessoas que você escolheu para isso, mas é um momento para que você possa se qualificar internamente e aí sim poder, a partir disso, retornar para o mundo e oferecer para o mundo uma versão sua muito melhor. E esse processo de passar uma versão sua muito melhor, ela envolve, nessa questão da vida retirada, você saber, como o Patrick disse e o João também trouxe, que existem momentos que você precisa se afastar. Isso significa que você precisa saber que existem momentos onde você não deve pensar nas suas contas, você não deve pensar em fazer comida, você não deve pensar no futebol, você não deve pensar em nada disso. É um momento para você se retirar desta vida chamada material. Isso às vezes acontece em processos de retiro, né? Você tem uma viagem, férias. Pensa nas férias. A pessoa nas férias, ela está acelerada, ela não tá vivendo. É um momento para ela entrar em contato com ela mesma, para ela sair da rotina dela. E ela está pensando sempre, ela está agindo sempre, ela está sempre para fora, nunca para dentro. E esse processo de buscar essa questão interna, Patrick trouxe a questão de você se envolver com pessoas que te puxam para cima. O Sêneca já falava isso, e hoje em dia as pessoas continuam falando, né, que nós somos seres influenciáveis. Então nós nos influenciamos nos meios. Isso significa que o meio determina quem nós somos? Não. Isso significa que o meio influencia as nossas ações. Então é importante nós também sabermos escolher os meios nos quais nós iremos estar inseridos. Existem questões na nossa vida, como na vida profissional, que nem sempre você consegue escolher o meio no qual você vai estar. Você vai estar no meio daqueles que te contratou. Né? Você não está, poucas são as pessoas que escolhem onde elas vão estar, de fato. Mas no geral você está onde abrir uma vaga para você.
Beleza, e você vai sofrer influência desse meio. Mas é importante que, caso você perceba que esse meio é um meio que tem uma influência negativa em você, você se cerque fora desse meio, principalmente, ou tentar buscar dentro desse meio pessoas que geram influência positiva, para que você tenha um contraponto. E aí a gente entra numa outra camada do texto do Sêneca, que fala justamente sobre a vida política, como as pessoas entendem política, né? A Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, né? O Congresso. Você vai buscar essa vida política. E o Sêneca falava lá na época dele que o pessoal era um bando de corrupto. Né? Só na época dele. Só na época dele, né? Que o pessoal era um bando de corrupto, ele falava, cara, não se envolva com isso. Mas preste atenção. Né? Numa primeira leitura você vai falar, eu vou abrir mão da política, da politicagem, dessas coisas da vida. Pô, legal, mas não é isso que ele está falando. Ele traz pra gente uma série de camadas. Ele cita também em outras obras, mas nessa ele toca momentaneamente esse assunto. Ele fala, um grande mestre não deve se envolver na vida pública. Ou seja, dentro do cristianismo, né, o Jesus aparecendo, ele não deve querer ser, né, um senador, um presidente, um governador, um vereador. Ele vai continuar na vida dele por fora. Por quê? Porque vem da questão de você qualificar o seu cotidiano. Ele, como mestre, ele dá mais frutos interagindo com outras pessoas na vida, no cotidiano, estimulando essas pessoas a serem melhores. No momento no qual ele entra para essa vida política, ele precisa abrir mão, pelo menos de parte dessa atividade, para fazer política. E isso faz com que a função dele se perca. Então esse mestre não deve entrar na vida política, ele deve ficar de fora. Mas isso não significa que os seus discípulos, um pouco mais preparados, não possam fazer parte dessa vida política. Por quê? Lembra quando eu comentei do trabalho, que é um ambiente tóxico muitas das vezes? Esse discípulo que está mais preparado, ele vai entrar nesse ambiente, ele vai ser influenciado por este ambiente, mas ele não vai deixar de frequentar o lugar com o mestre, com os outros discípulos. Então ele sempre vai ter um contrapeso para que ele possa, de fato, permanecer-se íntegro, mesmo que tentado pelos estímulos do meio político, ele não sucumba neste processo. Então isso também é importante a gente perceber. Na nossa vida como um todo, caso você queira se envolver com política, se envolva, mas lembre-se constantemente de que você precisa de contrapesos, para que você não seja levado, né, para as falcatruas que aquele meio, porventura, possam ter. E aí você vai ser um político, mas que vai ter uma vida retirada, porque constantemente você está retirado daquele meio, embora fisicamente nele você se encontre. Porque os seus princípios, os seus valores estão ancorados num lugar que não é ali, é no outro lugar. Isso funciona para o seu trabalho, funciona para a sua faculdade, a sua escola e até mesmo o seu grupo de conhecidos, que muitas vezes nós chamamos de amigos. É importante nós termos essa outra base, para que nos leve de volta para aquilo que é o nosso caminho sagrado. E se você está buscando esse caminho sagrado, bem, a gente pede para você já deixar esse like, que é muito legal, isso nos ajuda muito no nosso caminho também. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e até o próximo programa. Tchau, tchau!